despertar para nós. Na nossa atualidade, a gente ouve falar, mas a gente não entende o que é teletransporte. Não sei se você já ouviu falar, mas exatamente foi isso que aconteceu aqui com o Felipe. O anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, deu uma ordem a ele, para ele sair dali, né? E enfim, colocou ele no caminho do eunuco, para que ele pregasse o evangelho e batizasse aquele eunuco. E assim ele fez e obedeceu. Quando ele terminou a missão dele, o que ele foi predestinado a fazer, ele foi levado dali para outro lugar. O arrebatamento aqui em questão não foi aquele de Apocalipse, onde nós seremos arrebatados para irmos morarmos no reino com Deus, né? Esse arrebatamento foi mais um teletransporte, aonde ele foi lá, cumpriu o que tinha que ser feito e foi imediatamente tirado de lá e colocado em outro lugar. Então, coisas que a gente ainda não tem acesso hoje, já existia há 2000 anos atrás ou mais. Quando a gente fala que nada de novo é criado abaixo das nuvens, e sim descoberto, porque o Senhor já criou e encobriu, é basicamente isso que a gente quer dizer. A internet, o carro, né? A gente fala assim, o homem inventou o carro. Mentira, Deus inventou o cavalo primeiro. O homem só foi lá apreciar, desfrutar da imagem, e ali teve um enlace. Se ele pode ser veloz, por que eu não posso? Tudo é uma questão de procura e busca. Analisar a natureza, às vezes, traz pra gente insights maravilhosos, onde a gente pode modelar e adaptar aquilo que a gente está vendo à realidade que a gente vive hoje. Mas o homem inventou o avião. Mentira. Deus inventou o pássaro primeiro. Mas o homem inventou o navio. Deus inventou o pato primeiro. Então é uma questão de analisar, canalizar e transformar isso de forma benéfica em nossa vida. Tudo é modelado e adaptável à nossa realidade. E toda a inteligência, toda a sabedoria vem do Senhor. Isso a gente sempre tem que ter a humildade de reconhecer que não importa o que a gente acesse, não importa o que a gente transforme aqui embaixo, tudo é pela autorização, permissão e favor do Pai. Isso se chama humildade. É compreender que nós tudo podemos em Deus que nos fortalece. É a obediência ao Pai, é estar atento aos sinais, à palavra, a tudo que a gente permite, tudo que a gente vai em busca. Eu estava fazendo... Final de semana eu me afasto um pouco da internet, mas não tinha como se afastar diante dos últimos acontecimentos. A gente quer informação, a gente quer saber o que está acontecendo lá no Sul. Eu, particularmente, sou assim. Então eu vi várias coisas, vi vários vídeos, e entre eles eu vou até expandir essa pesquisa, porque duas pessoas diferentes passaram a mesma informação. Na semana passada eu assisti um vídeo lá no canal do YouTube de um rapaz chamado Júnior Lutero, o nome do canal dele é O Documentarista, e ele estava falando que a região do Sul é a região onde tem menos evangélicos, igrejas evangélicas, enfim, o cristianismo não é muito pregado lá. Dizem, ele disse, um outro padre também falou, que no Sul tem mais, como é que chama isso, meu pai? Religiões do candomblé, da macumba. Não tô julgando ninguém, tá? Não é isso que eu quero dizer, não me entendam mal. Mas lá pro Sul, essas religiões são mais fáceis de encontrar do que na própria Bahia. E que raramente você encontra uma igreja cristã ou com direcionamento ao cristianismo. Isso só intensifica o meu pedido de oração por aquelas pessoas. Nós não sabemos o motivo, mas Papai do Céu sabe do porquê que o cristianismo lá quase não é pregado, quase não se tem cristão, embora quase todos os vídeos que eu assisto a respeito dessa tragédia
Tem sempre alguém falando no nome de Deus, tem sempre alguém pedindo ajuda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, enfim. Não sei, né, de onde veio isso, mas 2 pessoas aparentemente confiáveis trouxeram a mesma informação. Então, o que me intensifica é pedir mais oração, a gente interceder mais por aquele povo que agora mais do que nunca precisa de fato da presença do Senhor. Outro fato que eu vi também muito importante, eu achei de forma importante, e meu coração trancou e eu entreguei na mão do Senhor, porque eu não sei todas as coisas, mas Ele sabe. Na época da eleição presidencial, lá em 2022, assim que o atual governo assumiu, né, apareceu como é que chama esse povo? Eles pregam, a Rose falou que também ouviu, satanistas, é a religião deles, né? Eles servem a Satanás. Então, quando o atual governo assumiu, veio um satanista público falando com toda alegria, com toda satisfação, que eles trabalharam muito, eles fizeram muito trabalhos, eles se uniram com tudo que era negativo, com toda religião que não serve ao Senhor, e foram para as encruzilhadas, foram não sei para onde, fizeram sacrifício, fizeram oferenda, fizeram não sei o que, e conseguiram o que eles queriam, que era o presidente deles. E ele estava muito feliz porque tinha acontecido. Esse vídeo está no YouTube se ele não apagou, tá? Então, praticamente 2 anos se passaram do governo atual ter assumido a liderança do país. E quando foi na sexta-feira ou no sábado, esse satanista veio a público falando que ele era um infiltrado, que ele sempre foi de Deus e agora cansou de trabalhar ali no meio daquele satanista e saiu dali. Ele agora era de Cristo, era assumido, enfim. De imediato eu nem acreditei, porque é tanta coisa que a gente vê no dia de hoje, né? Mas enfim, passou. Sabe quando uma coisa não te interessa, você só passa o dedinho e vai embora, segue o baile. Foi o que eu fiz quando eu vi o início do vídeo desse cara. Porque tem coisas que de imediato meu coração fecha e eu sigo minha vida. Mas quando foi ontem, ou no sábado à noite, eu vi outro vídeo desse mesmo ex-satanista pedindo oração dos cristãos porque ele estava sendo perseguido pelos satanistas ao qual ele servia lá naquela época lá que ele falou. E oração a gente não nega, né, gente? Independente de quem for o próximo. Diz a palavra do Senhor que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não sei todas as coisas, mas Papai do Céu sabe. Então, imediatamente eu comecei a interceder que seja feita a justiça e a vontade do Senhor na vida desse rapaz, da mesma forma que eu peço para minha, que seja feita a vontade e a justiça de Deus na minha vida, porque eu não sei todas as coisas. Pode ser um lobo em pele de cordeiro, mas também pode ser uma pessoa arrependida, né? Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e quando ele se arrepende de coração e verdade, Deus perdoa. Quem sou eu para julgar esse menino? O que ele fez lá atrás trancou meu coração. Eu estava conversando com meu esposo ontem, eu cheguei a chorar só de lembrar das palavras que ele usou naquela época, porque foi muito forte. Foi muito forte. Você desejar o mal ao teu próximo em tal escala que pelo vídeo você sente a frequência negativa da pessoa. E só de lembrar eu me emociono, porque não foi uma energia positiva. Você vê 2 anos atrás, praticamente. E ao escutar ele todo arrependido daquele jeito, eu não sei todas as coisas, mas que de fato, Papai do Céu esteja ali e seja feito tudo de acordo com a vontade do Senhor, como tem que ser na vida de nós todos. Mas isso serve para a gente abrir os olhos e ficar atento, porque o inimigo ele está desesperado, o tempo dele está acabando. A gente está vendo os sinais aí. Tá rodando aqui, principalmente no Instagram, as águas vindo cobrar o que é dele de direito, né? Porque nessas orlas, nesses litorais do nosso país, ali recebeu muito aterro para serem construídos prédios, ciclovias, pistas, enfim, o homem foi acabando com a natureza, né? E chega uma hora
que a natureza vem reclamar o que é dela. Então a gente está vendo isso aí lá no sul, aqui no Rio, algumas praias também já estão sofrendo isso, né? Eles falam que os próprios bombeiros jogaram um vídeo essa semana falando que teriam ondas de 3 metros para cima, que o banho em algumas praias não era recomendável e nem a prática de esporte por conta das fortes ondas. Então é tipo assim, a gente já tá vendo os avisos, né? Aquele que tem discernimento não se aproxima. Aquele que tem discernimento sabe que coisas grandes hão de vir, estão acontecendo. E o inimigo está em desespero, porque mesmo sabendo que ele perde, mesmo sabendo que Jesus, Deus, nunca perdeu uma guerra, ele não desiste. Ele continua ali. E o que aconteceu lá no sul, aquela enchente, independente, quanto mais a gente olha, mais a gente vê que a gente sabe que aqui embaixo não acontece nada que não seja da permissão do Senhor. Mas tá ficando complicado compreender por que na época das chuvas foram abertas 5 comportas de barragens. Porque o invadir da água não foi normal, foi de repente. Então, tipo assim, eu não sei de nada, Papai do Céu sabe todas as coisas, mas serve pra gente ficar alerta. Vamos orar, vamos intensificar as orações por aquele povo do Sul, não só pelo povo do Sul, porque o que aconteceu no Sul também aconteceu em vários outros locais do planeta. Como dizia o ex-presidente Bolsonaro, dá um Google e procura saber direitinho, porque as informações estão aí. Nós só precisamos buscar. Quem tem sede de conhecimento não fica parado esperando as coisas acontecerem. Quem tem discernimento busca, porque diz até a própria palavra, nós planejamos, mas a última palavra vem do Senhor. Mas para você poder fazer a vontade do Senhor, você tem que estar sempre em movimento, sempre buscando. Como dizem Romanos, a gente tem que se atualizar. A gente não pode ficar parado com o ensinamento, com a doutrina, com a informação que a gente recebeu há 5, 10, 15, 20 anos, porque não é mais aplicável nos dias de hoje. Papai do Céu permite a evolução, a inteligência, o prosperar, né, o evoluir da permissão do Pai. Mas se a gente não se mover em direção, a gente fica cauterizado. Como muitas pessoas a gente vê hoje na internet que não tem a compreensão do que é amor ao próximo, reciprocidade, o se doar. Tem pessoas que não compreendem, igual uma senhora estava falando, que se fosse ela, não, na cabeça dela não era concebível pessoas como o Pablo, como o velho da van, ou como outros empresários que já têm a vida ganha, têm dinheiro e não precisam de dinheiro para mais nada. Ela não compreende como é que essas pessoas que não têm obrigação nenhuma de ajudar o próximo, não pega seu dinheiro e não vai viver em paz em outro lugar. Ela não compreende, não faz sentido na concepção dela esse povo gastar tanto dinheiro com os outros. Aí eu digo para você, a pessoa está tão ligada no material, no físico, né, no mamon, que é o dinheiro, que esquece dos princípios da palavra, dos mandamentos do Senhor que precisam ser guardados. Ela é uma pessoa ruim? Não. Na vidinha dela lá, vai ver que essa amada é uma pessoa boa que sempre trabalhou para conquistar as coisinhas na vida dela, mas a falta de expansão de mentalidade, a falta de buscar, acaba cauterizando a mente da pessoa. Na semana passada a gente estava falando aqui do show da Madonna. Eu me coloquei como exemplo que lá na minha juventude, lá na minha adolescência, eu gostava das músicas dela. Eu fui inspirada por aquele filme que ela fez, Quem é essa garota? Eu estava me lembrando disso para contar. No filme, ela era aquela adolescente que não chegava a ser rebelde. A alguns olhos ela era, mas porque ela queria ser livre. Ela respeitava o que ela acreditava. Então, naquela época, eu achei isso fantástico, porque todas as pessoas têm o direito de manifestar o que elas acreditam. No meu ver, ela era uma revolucionária. No filme, aquele personagem me encantou, porque com o passar dos anos, eu continuava ouvindo as musiquinhas dela, sem conhecer
a artista por trás do personagem daquele filme que me encantou. Quando eu conheci, eu vi shows dela, falei, opa, peraí. Tudo bem, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nós sermos livres e exercermos o livre-arbítrio, e o meu não bate com isso aí, não. Sabe? Então são coisas que a gente precisa discernir e a gente precisa conhecer. Sabe, eu sempre vou falar aqui pra vocês que o inimigo, ele não vai atrair a gente com coisa feia. Ele não vai chegar pra você e falar assim, olha, eu quero a tua alma, tá? Então tu vai me servir, mas no final eu vou lascar com a tua vida. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai influenciar com produtos alimentícios maravilhosos, com aqueles comerciais de margarina, com aquelas famílias super felizes. Acho que no final da vida vai ser você gastando tudo que você tem para comprar remédio para a doença que eles mesmos causaram. Ele vai te conquistar com músicas. Ontem mesmo eu estava falando aqui no café da manhã com meu esposo a respeito do poder que a música tem. A música, ela vai lá na tua alma. E como que eu provei isso pro meu esposo? Falei, amor, você não lembra do nosso tema? Quando a gente começou, não tem aquela música? A nossa até cuida do meu coração, de uma banda aí, até o pessoal que canta música, já cantou pro mundo, mas hoje nem sei se existe mais, mas enfim, a nossa é cuida do meu coração, ele está em suas mãos. Muito linda a música, qualquer dia desse eu boto meus stories aí pra vocês ouvirem. Então, a música, ela tem um poder sobrenatural, porque ela vai lá na tua alma, fica marcado lá. Pra você ver, minha filha fez 7 anos, vai fazer 9 anos que eu tô com meu esposo e a música tá aqui, é o menor toquezinho lá, eu já tô me lembrando. E pensando nisso, a minha mente, as coisas que eu vejo, ela é muito rápida. A respeito de música, eu fui forçada a me lembrar que quando eu trabalhava fora, eu tinha a minha vida planejada bonitinho, né? Eu trabalhava a semana toda, como eu trabalhava em mercado, a minha folga era durante a semana, inconcebível folgar sábado e domingo. E no dia da minha folga era para cuidar da minha beleza, faxinar a minha casa, beber, que era certo, e escutar as músicas. E quando eu começava a me alcoolizar e ouvindo aquelas músicas, eu me sentia como essa palavra da moda hoje, né, que veio do inferno com certeza, todo empoderar. Eu senti um empoderamento. Aí eu fui estudar sobre isso aí. Que raio é empoderar? Vamos lá. Empoderar-se nada mais é do que estar cheio de poder. Mas a pergunta é, esse poder está vindo da onde? Na minha época lá atrás, quando eu me alcoolizava e me sentia empoderada, não era de Deus. Porque era um sentimento de luxúria, pecado, egoísmo, vaidade. Ou seja, tudo que não é do Senhor. Então quando a pessoa fala assim, eu estou empoderada. Amado, amada, para, respira e busca a fonte do teu empoderamento. Porque hoje eu escuto um louvor, estou lavando louça e as lágrimas estão caindo. Graças a Deus eu erradiquei da minha vida a música secular. Estou falando de mim, cada um faz o que o seu coração pede, ok? Aqui, até minha filha não está treinada, ela ouve uma música secular, ela faz assim, ó. Coraçãozinho tranca, acabou. Vamos seguir o nosso caminho. Mãe, mas fulano gosta. Deixa fulano. Nossa casa, nosso governo, nossas regras. A casa do vizinho, o governo do vizinho, as regras do vizinho. Nós respeitamos. Nós não praticamos, mas respeitamos. O Papai do Céu deu uma vida para cada um. Então, cada um que busca o seu melhor. Aqui em casa, não. E graças a Deus, depois que a gente abriu os olhos e começou a praticar, é de graça em graça, de bênção em bênção. Então, que fica aqui... Desculpem. Mais um insight. Estejam atentos, principalmente com essas palavrinhas novas que aparecem aí. Quando eu comecei a trabalhar no marketing, era um tal de falar sobre procrastinação. Você procrastina. Ele é um procrastinador. E o que de acho é procrastinação? É uma linda palavra para definir uma pessoa que é preguiçosa. Então, às vezes, você pode simplificar
um ensinamento, uma doutrina, usando a palavra que a pessoa entende. Porque quando você entra numa de querer falar difícil, você está omitindo a clareza dos mais humildes, né? Dos que não tem tanto acesso ao estudo quanto você. Então, se você pode falar sobre a preguiça, não fica fantasiando ou explica, gente, procrastinação nada mais é do que preguiça, como esse tal desse empoderamento. Vai lá estudar, você vai te abrir a mente, depois você compartilha aqui com a gente, tá? Porque o empoderamento é o estado que você se permite, você tá cheio de poder. Você já viu? A pessoa fala assim, poxa, eu tô cheio do Espírito Santo. Ele está empoderado do poder do Espírito Santo. Agora depende da onde tu abre teu coração. Na minha época lá atrás, eu me alcoolizava e ficava empoderada de tudo que não era do Senhor. Então, minha concepção hoje é trazer essa clareza para você. Busque informação, bota lá o que é, dá um Google, o que é empoderamento. E se ficar com dúvida ainda me chama aqui que a gente continua conversando sobre o assunto. O interesse é esclarecer. E aí, esse vídeo te agregou? Queimou o teu coração? Te encheu de alegria e energia positiva? Me conta aqui qual a parte que mais fez teu coração transbordar. Aproveito para te fazer um convite. Quer participar ao vivo? Quer assistir ao vivo? Fazer suas perguntas? Trazer a tua energia positiva? Me segue lá no Instagram. Eu tô no Patrícia Procópio Oficial, @. Vem fazer parte desse grupo, desse perfil de pessoas que gostam de caminhar diariamente, se abastecendo na palavra, aprendendo a viver pelos princípios que a palavra do Senhor nos ensina diariamente. Então não perde tempo não. Vem fazer parte, vem acompanhar ao vivo, vem deixar a tua pergunta e também, o que é mais importante, vem se conectar, se abastecer da palavra e aprender juntinho conosco. Beijo no teu coração.